Bem-vindos ao podcast do canal Questões da Ordem Concursos. Hoje falaremos sobre o Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 1994, artigos 44 ao 50, dos fins e da organização, atualizado pela Lei 14.365 de 2022. Artigo 44. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade. Comentamos: a instituição OAB possui personalidade jurídica própria e não mantém qualquer vínculo com órgão da administração pública. Logo, não é considerada autarquia, como apontado nas pegadinhas da banca examinadora. Inciso 1. Defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Inciso 2. Promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Comentamos: segundo o Supremo Tribunal Federal, a OAB é tida como uma instituição pública sui generis, a qual presta um serviço público independente, podendo selecionar, fiscalizar e punir advogados, mas não integrando e subordinando-se à administração pública. Artigo 41, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Parágrafo 2º. O uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 45. São órgãos da OAB. Inciso 1. O Conselho Federal. Inciso 2. Os Conselhos Seccionais. Inciso 3. As subseções. Inciso 4. As caixas de assistência dos advogados. Parágrafo 1º. O Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, é o órgão supremo da OAB. Parágrafo 2º. Os conselhos seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 3º. As subseções são parte autônomas do Conselho Seccional, na forma desta lei e de seu ato constitutivo. Parágrafo 4º. As caixas de assistência dos advogados, dotadas de personalidade jurídica própria, são criadas pelos conselhos seccionais quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. Comentamos: com o fulcro no Regulamento Geral, verifica-se, artigo 47, o patrimônio do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência dos Advogados e da subseção é constituído de bens móveis e imóveis e outros bens e valores que tenham adquirido ou venham a adquirir. Artigo 48. A alienação ou oneração de bens imóveis depende de aprovação do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, competindo à diretoria do órgão decidir pela aquisição de qualquer bem e dispor sobre os bens móveis. Parágrafo único. A alienação ou oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria das delegações no Conselho Federal e da maioria dos membros efetivos no Conselho Seccional. Parágrafo 5º. A OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. Parágrafo 6º. Os atos, as notificações e as decisões dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de administração interna,
serão publicados no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, a ser disponibilizado na internet, podendo ser fixados no fórum local, na íntegra ou em resumo. Este parágrafo foi reformulado. Artigo 46. Compete à OAB fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, preços de serviços e multas. Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente relativa a crédito previsto neste artigo. Artigo 47. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos dos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição sindical. Artigo 48. O cargo de conselheiro ou de membro de diretoria de órgão da OAB é de exercício gratuito e obrigatório, considerado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade e aposentadoria. Artigo 49. Os presidentes dos conselhos e das subseções da OAB têm legitimidade para agir, judicial e extrajudicial, contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm, ainda, legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam iniciados, acusados ou ofendidos os inscritos da OAB. Artigo 50. Para os fins desta lei, os presidentes dos conselhos da OAB e das subseções podem requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da administração pública, direta, indireta e fundacional. Vide ADIM 1127-8. Continue nos acompanhando aqui no canal Questões da Ordem Concursos e não deixe de conferir o nosso canal no YouTube.